Bem-vindos a mais um resumo de EBD. Você está no canal GT e hoje iremos fazer menção do tema da lição 10, a ação do Espírito Santo, trimestre de 2025. Entender a ação do Espírito Santo na vida cristã é fundamental para todos os cristãos que desejam crescer espiritualmente e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Ao estudar a Bíblia, no Evangelho de João, especialmente nos capítulos do 13 a 16, encontramos a promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, que desempenharia um papel essencial na vida dos discípulos e de toda a Igreja. A promessa de Jesus, o Consolador. No contexto da última ceia, antes de sua morte, Jesus se encontra com os discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Ali, ele começa a preparar os apóstolos para sua partida iminente, anunciando que seria necessário que ele se fosse para que o Espírito Santo pudesse vir. Em João 14, versículos do 16 ao 18, ele diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A ação do Espírito Santo na vida cristã começa aqui com a promessa de Jesus de que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas os enviaria o Espírito Santo para continuar sua obra na terra. A presença do Espírito é vital para os cristãos, pois ele seria o Consolador que guiaria, confortaria e capacitaria para a missão de propagar o Evangelho. A ação do Espírito Santo, capacitação para a missão, em João 15, versículo 5. Jesus enfatiza que sem ele nada podemos fazer. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo destaca a necessidade da presença constante de Jesus e do Espírito Santo na vida do cristão. A ação do Espírito Santo é essencial para a Igreja cumprir sua missão, pois ele capacita os crentes a viverem e testemunharem a palavra de Deus de forma eficaz. No capítulo 16, Jesus também esclarece como o Espírito Santo ajudaria a propagar o Evangelho e a suportar as dificuldades. O Espírito não apenas confortaria os discípulos em sua dor, mas também os guiaria na verdade e no testemunho. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. A ação do Espírito Santo na vida cristã é, portanto, inseparável da missão da Igreja. Sem a presença e ação do Espírito Santo, a Igreja não teria a força nem a capacidade para cumprir a grande comissão deixada por Jesus. O cumprimento da promessa. O Espírito Santo no Pentecostes. O cumprimento da promessa de Jesus ocorre no dia de Pentecostes, conforme narrado em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam reunidos aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, de repente, o Espírito desce sobre eles e uma série de manifestações poderosas acontecem. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos do 2 ao 4. Este evento histórico e espiritual marca o momento em que a Igreja se torna verdadeiramente empoderada para a missão de evangelizar o mundo. A ação do Espírito Santo na vida cristã não se limita ao Pentecostes, mas continua atuando em todos os crentes, capacitando-os para viverem conforme a vontade de Deus e serem testemunhas fiéis de Cristo. A ação do Espírito Santo na vida cristã. Hoje, após o Pentecostes, o Espírito Santo continua a ser uma presença ativa e essencial na vida da Igreja e de cada cristão. Ele não apenas conforta, mas também capacita os crentes a viverem uma vida transformada e a cumprirem a missão de Deus no mundo. O Espírito Santo ensina, corrige, orienta e nos dá poder para sermos testemunhas vivas do amor de Deus. A ação do Espírito Santo na vida cristã é, portanto, crucial para o crescimento espiritual, a edificação da Igreja e a propagação do Evangelho. Sem a presença contínua do Espírito, a missão de Cristo não poderia ser cumprida com eficácia. Conclusão: a necessidade do Espírito Santo na vida cristã. Jesus, ao prometer o Espírito Santo, deixou claro que a presença do Consolador é indispensável para a vida e missão da Igreja. A ação do Espírito Santo na vida cristã não é apenas um evento histórico, mas uma realidade contínua que deve ser vivida e experimentada por cada cristão. É fundamental que os crentes reconheçam e busquem a atuação do Espírito Santo em suas vidas para que possam crescer espiritualmente e realizar a missão dada por Cristo. Ao confiar na ação do Espírito Santo, os cristãos têm a garantia de que não estão sozinhos, mas acompanhados pelo Consolador, que os capacita para cumprir o propósito de Deus na terra. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém.